Renove e Decore. Apoio Cultural. Olá! Começa mais um programa Renove e Decore e hoje vamos até a loja Oriente Decorações conversar com a Cristina Iglesias, proprietária da loja, e logo após vamos até a Brina e também a Chiaresa. Confira que o nosso programa está no ar. E a entrevistada hoje no Renove Decore é Cristina Iglesias, proprietária da loja Oriente. Cristina, eu tenho uma curiosidade muito grande em relação a essa tua trajetória, porque eu te conheço desde então, de 12, 13 anos atrás, tu sempre com a loja Oriente, vendendo tapetes, medindo, né? Me conta um pouquinho dessa tua trajetória antes da loja. Como que surgiu a arte na tua vida? Quem te influenciou? Como que isso veio à tona? Na realidade, eu acho que quando a gente tem uma tendência à arte ou ao belo, todos nós temos de alguma maneira. Alguns desenvolvem mais, outros menos, mas é uma coisa nata. A gente começa de alguma maneira, desde que a gente é muito pequeno, a ter esse olhar mais criterioso. E eu tive um pai desenhista, então eu sempre tive, vendo ele, exímio desenhista, pintando, desenhando, apesar de não ser a sua primeira profissão, mas eu acho que isso já vem com uma questão nata. Mas ele desenhava o quê? Qualquer coisa que você quisesse. Sabe? Ele não era profissional, ele desenhava por instinto, ele gostava. Por instinto. E depois eu cresci, eu mesmo já fazia os projetos dos móveis da minha casa, isso com 8, 10 anos. Ele te ensinou a desenhar ou não? Foi uma coisa natural? Foi uma coisa natural que aconteceu. E depois eu fui fazer uma faculdade, já aos 17, 18 anos, que era a Faculdade de Desenho Industrial na época. Eu fiz PUC no Paraná, fiz História da Arte como pós-graduação. E eu me lembro uma vez que eu estava estudando uma aula de História da Arte, porque naquela época a gente tinha prova. E eu estava tomando café e na cozinha dizendo: a caverna mais importante que já existiu no mundo da pré-história é uma das cavernas que fica em Altamira, que é uma cidadezinha pequenininha na Espanha. E de repente a minha mãe, que veio da Espanha, disse: eu conheço. Então, a sua mãe é espanhola? Meus pais são espanhóis. Os dois? Os dois, a minha irmã. Eu fui a única filha que nasceu no Brasil. Ai, que joia! Então, aquilo me chamou muito a atenção e me despertou, tanto que eu cheguei aí à Caverna de Altamira. Então, você se formou em Curitiba? Me formei e veio para Balneário quando? Não, eu me formei em Curitiba, eu morei fora do Brasil, eu fiz... Você se formou em Curitiba me formei e foi para onde? Eu fui para a Europa, eu passei 2 anos morando com os meus parentes. Eu digo que foi uma questão de sorte, né? Então, eu conheço muitos museus porque eu gosto disso, não porque é uma coisa que está na moda ou é chique, é uma coisa minha. Não conheço só os museus fora do Brasil, eu conheço os museus aqui. Eu não perco uma oportunidade de poder estar olhando para a arte, apesar de ser um pouco criteriosa em relação a isso. Então você morou 2 anos fora e retornou? Retornei, mas eu estou em Balneário Camboriú há 15 anos. E quando eu vim para cá, eu vim para montar a loja e também eu comecei dando aula na Univille, em Joinville. E depois é que eu ingressei na Univale aqui em Balneário e fiquei mais de 10 anos dando aula justamente na cadeira de História da Arte.
Por que tapetes, Cris? Quando você começa a trabalhar com os tapetes, você se apaixona. Quando eu montei a loja era tapete e um artesanato oriental. Não que eu deixei isso hoje, mas é uma coisa de paixão pela história, porque os tapetes, principalmente, há um tempo atrás, eles continuam vivos, eles são milenares, eles têm uma história embutida. Tá? Então a gente começa com isso e depois vai passar para as tendências de moda, para a contemporaneidade, para tudo isso. Cris, tu trabalha muito com empreendimentos, faz muitos halls de entradas, muitos apartamentos em Balneário Camboriú. E eu queria saber se a Oriente já vendeu alguma peça, algum tapete para alguma pessoa famosa. Eu tenho essa curiosidade. Olha, eu não sei o que você diz como uma pessoa famosa. Uma pessoa do meio artístico, pode ser? Olha, Karine, não que eu me lembre, tá? Mas assim, eu parto de um princípio que todos os tapetes e todos os clientes são pessoas especiais e a gente não acerta sempre, mas eu tento tratá-los desta maneira. Tanto que eu muitas vezes vou colocar os tapetes, eu vejo se aquilo está harmônico, porque as pessoas têm que ser na vida da gente especiais. Não me lembro de ter assim, político famoso, ou não sei. Não me lembro, Karine. Já passou várias pessoas na loja, mas não que eu me lembre agora. Até porque, como eu tenho uma tendência à igualdade, digamos assim, há uma questão mais social, para mim as pessoas têm o mesmo valor. Ontem, né? Não é questão de valor, é curiosidade assim, ó. Veio algum jogador de futebol comprar apartamento em Balneário Camboriú. Tu já atendeu alguma dessas celebridades? Assim, eu até não... Agora, através de uma empresa, a gente está colocando tapetes para um jogador. Não sei quem é. Não pode falar. Eu acho que as pessoas têm que ser preservadas. Sim, com certeza. Mas isso é uma coisa bastante séria que eu falo, que tem esse lado social. A gente acabou de perder Oscar Niemeyer, né? E eu acho que ele viveu 104 anos e ele tratava, eu me lembro de entrevistas, ele tratava as pessoas sempre iguais, ele via a questão do social. Então, assim... O amor pela humanidade, o amor pela humanidade tem que ser muito maior do que qualquer nome ou qualquer outra coisa. E eu acho que até ele, como um nosso grande mestre e grande artista, sendo brasileiro, tem que nos deixar essa mensagem, né? E a gente está em pleno século XXI, com a tecnologia, com a medicina evoluidíssima, e ao mesmo tempo a gente não evoluiu como ser humano nesse ponto. Concordo. Então, tá tudo perfeito. Mas existe a possibilidade de evoluir? Eu acredito. Eu sempre acredito no próximo. E eu acho que a gente que o bem está acima de tudo, né? E eu acredito que os bons exemplos deixados por outros e o que nós podemos fazer para incentivar isso faz com que o outro se contagie e possa estar fazendo alguma coisa. Cris, qual foi o destaque da Oriente em 2012 em termos de produto? Eu acho que é uma sequência de um trabalho feito, né? Então a gente trouxe produtos como a lã sintética, vinda do Oriente, trazendo desenhos e composições inovadoras, que eu achei que é um produto que nós estamos introduzindo. Através de uma das empresas que nós trabalhamos, nós estamos trazendo um tapete de lã sintética que o desenho é dos irmãos Campana. E você vai ter a oportunidade depois de estar fazendo esse trabalho dentro desse apartamento através da profissional que fez a colocação do tapete,
que é o mesmo tapete que está hoje no hall do Teatro Municipal de São Paulo. Nossa, que então, joia. eu acho que é um privilégio de ter parceiros de trabalho, pessoas com visão de poder trazer o novo. E são pessoas iranianas que conviveram com uma enorme tradição em termos de tapeçaria, mas mesmo hoje, dentro dessa evolução, conseguem entender que nós também, que o Irã também precisa do contemporâneo, do novo. Então isso é muito interessante, da mesma maneira como nós trouxemos os icates, os tecidos, as poltronas, os patchworks que a gente já traz do ano passado, mas que são tendências. Então é um trabalho bastante importante desse ano. Cris, e as tendências agora para alto verão e 2013? As tendências são tendências contemporâneas, uma decoração um pouco mais limpa, são cores desde os laranjas que estão entrando, queimados, até uma tendência nova também, que é a questão dos rosas, dos bordôs misturados em tapetes tons fortes. Tons fortes misturados com pastéis, nesse sentido de poder trazer também um pouquinho de cor a mais para os ambientes que já vem vindo desde o ano passado, tudo isso. Bacana. Então agradeço a tua entrevista de hoje. Eu sei que tu estava aí corridíssima, final de ano. Faz parte. Cris, e eu queria que tu deixasse uma mensagem para o telespectador que acompanhou a Oriense o ano todo. Eu desejo a todos uma entrada de 2013 muito boa e que a gente pense muito bem em relação ao mundo, em relação ao que nós temos que nos preocupar para deixar um legado para gerações futuras de bem-estar, de conforto em termos de planeta, e também que cada vez mais a gente pense que o que a gente pode fazer para o planeta e para os outros, às vezes é tão pouco esforço, mas é tanto. Então eu desejo um pouco mais de harmonia, de consciência, de compaixão e de humanidade, que a gente possa ter toda a regalia de morar numa praia como essa, com todo o nosso conforto, com toda essa prosperidade, mas sem deixar de se preocupar com o entorno. Ai, que lindo. Amei. Obrigada. Me emocionei. Ana, quais foram os destaques de 2012 para a Maison do Banho? Nossa, Karina, falando já de retrospectiva, né? Como passa rápido o ano. Mas esse ano, acho que para nós foi muito gratificante, assim, aconteceram algumas coisas muito bacanas. Recentemente foi o nosso lançamento de coleção, né? Que foi Preview 2013. A gente teve uma aproximação com um design mundial muito forte e isso eu tenho assim, muita satisfação de falar que foi uma iniciativa nossa em trazer isso para Balneário Camboriú, né? Então hoje a gente tem algumas peças assinadas a nível de Itália, Estados Unidos, Austrália, Brasil, né? Que só tem aqui, entende? Então o cliente ele fica muito feliz quando ele pode vir na loja e ele encontra o trivial, ele encontra o que a gente chama de feijão com arroz, quando você vai num determinado segmento, mas ele encontra muitos produtos diferentes. Então isso é a melhor resposta para nós, porque a gente pode é sempre o cliente que diz se a gente está certo ou se a gente está errado, né? Então a gente tem recebido várias críticas e vários elogios nesse sentido, que é o que me deixa bem contente nesse final de ano. Poder trazer para Balneário Camboriú Versace Home, poder trazer Índio da Costa, que é um design brasileiro bem conceituado, mas que não tinha expressão no nosso segmento aqui no sul do país. Poder trazer Noveline, trazer Dune. Então são marcas que elas são muito fortes a nível de mundo, indústrias centenárias, que hoje o Brasil, ele infelizmente ainda é um país que tem a sua limitação industrial, né? E principalmente poder trazer essa assinatura desses designers que para o nosso segmento conta muito.
Com certeza. E vocês estão de parabéns, né? Porque a Maison do Banho sempre lançando novidades aí no mercado de Balneário Camboriú, na frente, né? Isso é gratificante. É gratificante quando você consegue esse resultado, né? Isso. Mas é a nossa busca de todos os anos poder trazer sempre um preview, uma nova coleção com tendências, com segmentos e tudo para essa próxima, sempre para a próxima estação. E quem diz que não dá para fazer isso com torneiras, com cubas? A gente tem um exemplo aí do desfile da Maison do Banho, né, da Preview, que também o Renove Decore cobriu esse evento, vocês devem ter acompanhado pela televisão, que foi sensacional, né, Luana? Quem diz que foi só fantástico. Roupas que dá para se desfilar, né? Eu acho que foi bem bacana. Foi inédito, eu digo que foi inédito. Mexeu um pouquinho com essa rigidez da torneira, da cuba e tal, né? E ficou muito interessante porque as pessoas se envolveram também. Elas se envolveram para ver o que o Índio da Costa estava fazendo num desfile, né? O que o pessoal da Dune estava fazendo, se a maioria das peças são todas fixas, rígidas e sem movimento, né? E foi bem gratificante, porque a gente teve um retorno bem grande de publicidade. A Maison do Banho aí surpreendendo mais uma vez em Balneário Camboriú, né? Converso agora no Renove Decore com a Cláudia Sela, proprietária da loja Brina, aqui em Balneário Camboriú. Então,